1 Samuel, capítulo 17. A programação seguirá da seguinte forma: amanhã, 9h30 da manhã, primeira ministração, à tarde é livre. 5 da tarde, reunião com pastores aqui. Os pastores já venham pronto, porque daqui a gente já fica para a reunião à noite, ok? E 7h30 a segunda ministração. Amém? Então, até sábado a gente vai ter ministração de manhã, 9h30, e à noite, 7h30. E para pastores e pastoras, 5 da tarde, todos os dias aqui. Ok? Essa reunião é bem voltada para as igrejas que estão na comunhão conosco. Porém, se você não está na comunhão de igreja do Ouvir e Crer, mas quer participar, é bem-vindo. Você pode estar conosco aí 5 horas da tarde, sem nenhum problema. Amém? Quantos virão amanhã de manhã? Diga aleluia. Domingo vai estar aí, não diz. 1 Samuel 17, verso 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé o belemita. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Igreja, repita isso comigo: Jonatas e Davi fizeram aliança. Quantos estão em aliança com o seu Jonatas celestial chamado Jesus aí? Diga amém. Vamos continuar lendo. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco, o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Esses dois textos que nós acabamos de ler é um quadro, é uma sombra, uma figura. Eles simbolizam dois aspectos do Evangelho. Davi vencendo Golias, cortando a cabeça de Golias, pegando a cabeça dele. Imagina que cena fantástica, irmão. O cara tinha afrontado o exército tanto tempo, e agora Davi com a cabeça dele na mão. Esse é um quadro da cruz, quando o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Diz a palavra de Deus em Colossenses que na cruz os principados e as potestades foram expostos publicamente ao desprezo. Davi, vencendo Golias,
cortando a sua cabeça é um quadro do Evangelho. Sabe, irmão, você não está numa luta na qual a responsabilidade de esmagar a cabeça de Satanás, de destruir o diabo, isso não é uma obra que eu e você fizemos, isso não está sobre nós. Foi o nosso Davi que fez isso há mais de 2000 anos atrás. Na verdade, quando você olha para Davi com a cabeça de Golias na mão, você tem que entender que os seus inimigos já foram vencidos. Não é que você irá vencer, irmão. Claro que você irá vencer, mas entenda bem o que eu quero dizer. O fato do Evangelho, muito claro na palavra de Deus, é que Satanás já foi destruído. O diabo já foi vencido. Todo principado e potestade publicamente foi exposto ao desprezo. Quando Jesus estava pendurado na cruz, humilhado, envergonhado, na verdade, quem estava sendo humilhado ali, envergonhado, era Satanás. Ele foi exposto, porque a cruz aniquilou o pecado, a cruz aniquilou as doenças, as enfermidades, a cruz cancelou qualquer possibilidade. Meu irmão, não há nenhuma possibilidade de você e eu sermos derrotados se nós nos firmarmos na palavra. A cruz, ela separou o diabo da tua vida, irmão. O diabo não pode tocar você mais. O diabo foi separado, ele foi expulso da sua vida. Você não pertence ao diabo mais, você pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus venceu Satanás, porque no Éden o diabo entrou no nosso relacionamento com Deus, mas na cruz Jesus entrou no nosso relacionamento com o diabo. No Éden o diabo entrou entre o homem e Deus e separou o homem de Deus, mas a cruz foi o inverso. Na cruz Jesus entrou entre eu e Satanás e Jesus me desgrudou daquela serpente. Eu e você somos um povo livre. Você está livre, irmão. Vou falar novamente. Você está livre. A cabeça de Golias está na mão de Jesus Cristo de Nazaré. E ele não tem poder sobre a tua vida. Você é coberto com o sangue do Cordeiro. Levanta a sua mão e diga: Deus, obrigado pela vitória da cruz. Esse é o primeiro quadro. Davi vencendo Golias, amém? Cortando a cabeça dele. Isso é um tipo da cruz. Sempre que você ler o Antigo Testamento, você precisa ler e procurar compreender o Evangelho ali. Todo o Antigo Testamento é uma sombra do que Deus faria para nós em Jesus Cristo. Quer entender o Antigo Testamento? Procure ler com os óculos do Evangelho. Quando você olha para o Antigo Testamento com os óculos da lei, você se perde, porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Mas quando você olha para o Antigo Testamento com óculos do Evangelho, você começa a entender tudo. O que é uma sombra? Sombra é a projeção. Por exemplo, essa planta, se eu olho ela daqui onde eu estou, eu percebo que a luz fez uma sombra. Então, através da sombra, eu entendo que há uma realidade. Sim ou não? Fala forte comigo. Através da sombra. Mais forte, igreja. Através da sombra, eu percebo que há uma realidade. Então, quando eu olho para Davi com a cabeça de Golias na mão, isso foi literal. Davi cortou mesmo a cabeça de um filisteu. Porém, isso é uma sombra que aponta para uma realidade. Qual, pastor? Jesus Cristo de Nazaré esmagou a cabeça de Satanás lá na cruz. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você tem que aprender a ler a Bíblia com o óculos do Evangelho, irmão. Fala para ele. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim para ele, bem forte. Fala assim: irmão, toda vez que você olhar para o Antigo Testamento sem o óculos do Evangelho, você não vai entender nada.
Agora faz assim com a mão, fala assim para ele, mas o Evangelho é uma chave que descortina o Antigo Testamento. Olha, meu irmão, se você entender o que eu estou falando aqui agora, você vai se deliciar nas revelações da palavra. Aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus vai te ministrar através do Antigo Testamento. Tem muita gente que cai em heresia, tem muita doutrina falsa assolando certos irmãos, porque eles tomam o Antigo Testamento e procuram interpretar com a cabeça deles o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra que aponta para uma realidade chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham a sombra, mas nós temos a realidade. Ou seja, a cabeça de Golias foi partida, o pescoço de Golias foi cortado, mas Satanás foi vencido mesmo pelo meu Davi e o seu Davi, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando você recebe essa palavra? No segundo quadro, a Bíblia diz que Jonatas, a alma de Jonatas se liga à alma de Davi. E se liga de tal forma que Jonatas chama Davi, e Jonatas era o filho do rei, e Jonatas dá a ele a sua armadura, Jonatas dá a ele a sua espada, Jonatas dá a ele o seu cinto. Vamos ler o texto? Olha que interessante, capítulo 18, versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Esse é um quadro do batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é uma sombra do batismo com o Espírito Santo. O que foi o batismo? Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês não vão partir muito rápido pregando o Evangelho. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jonatas fez? Ele era filho do rei. Jonatas chama Davi, e a alma dele se apegou a Davi. Na verdade, Jonatas, ele se tornou uma peça-chave em todo o livramento de Deus na vida de Davi. Tudo que Saul tentava fazer, Jonatas contava para Davi. Tudo que Saul arquitetava, Jonatas informava Davi. Havia uma aliança entre eles. Meu irmão, não importa o quanto Satanás arquitetar contra você, o seu Jonatas vai te revelar. E você vai sair dessa livre. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus Cristo. Mas o que Jonatas fez? Jonatas despojou-se. Jonatas despojou-se e pegou a sua armadura, colocou em Davi. Sua espada entregou para Davi. Seu cinto, tudo aquilo que pertencia a ele como filho do rei, lhe deu a Davi. Davi continuou sendo Davi, o filho de Jessé, o belemita, mas ele estava andando com a roupa do filho do rei. Ele estava andando com a armadura do filho do rei. Ele estava andando com a espada do filho do rei. Ele continuava sendo o Davizinho. Porém, quem olhava para ele pensava, puxa, mas aquela armadura eu conheço. Puxa, é Davi, mas aquela espada eu conheço. Puxa, é Davi, mas aquele cinto eu conheço. E um poderia dizer para o outro, é a armadura do filho do rei. É a espada do filho do rei. É o cinto do filho do rei. É a capa do filho do rei. Era dele, mas ele te deu. Vou dizer novamente. Era dele, mas ele te deu. E o Senhor te diz nessa noite, toda arma forjada contra ti não prosperará.
toda arma forjada contra ti não prosperará. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra. Jonatas revestindo Davi. Repete isso comigo. Jonatas. Mais forte, igreja. Jonatas revestindo Davi. Fala das manifestações da graça. Faz assim com a mão. Diga: a capa, a armadura, a espada, o cinto. O que mais? O arco. Fala bem forte. Eu falo e você repete. Diga assim comigo: Jonatas revestindo Davi. Irmão, é por isso que o diabo não pode te derrotar. É por isso que o diabo não pode te derrotar. Você está revestido com as condições da graça. Cada parte do despojo de Jonatas que foi para Davi fala de um aspecto da graça que o Senhor te deu. Pastor, o que significa? Olha para mim, querido. Você e eu não podemos ser derrotados. Não há como você ser derrotado. Houve dois momentos cruciais na vida de Davi. O primeiro momento foi como quando o profeta Samuel vai na casa do pai dele e derrama o azeite na cabeça dele. Mas o segundo momento foi quando o filho do rei deu a ele a sua armadura. Preste atenção, meu irmão. Há uma unção sobre a tua vida. E você não pode ser derrotado. Eu não sei que tipo de afronta tem se levantado contra você. Eu sei que são muitas. Sei que muitas vezes parece impossível continuar. Parece que não vai dar. Mas o Senhor te diz: eu te dei a minha capa. O Senhor te diz: eu te dei a minha espada. O Senhor te diz: eu te dei o meu cinto. Eu te dei o meu arco. O testemunho no céu a teu respeito é que você é alguém invencível. Meu querido, Deus te ungiu e Deus te revestiu com o Espírito Santo. Ou seja, a doença não pode te derrotar. O pecado não pode te derrotar. A pobreza, a miséria não podem te derrotar. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Sem nenhum medo, levante as suas duas mãos e grite comigo: eu sou invencível. Não por mim, mas porque o rei, mais forte, igreja, o rei me deu a sua capa, me deu a sua armadura, me deu o seu arco, me deu o seu cinto, me deu a sua espada. Eu não posso perder essa guerra. Quando os anjos olham para você, eles não te veem como muitas vezes nós te vemos. Irmão, no reino do Espírito, você brilha. Quando você chega num lugar, o inferno treme. Toda vez que você põe o teu pé num lugar, o inferno treme. Não porque você em si mesmo é alguma coisa, mas por causa da armadura que tu está usando. O que chama a atenção deles não é você,
É a espada que está na tua mão. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você é o bonzinho. É por causa desse cinto que você está usando. É por causa desse arco que você está segurando. Quando os demônios olham para você, eles sabem exatamente de quem pertence essa espada, a quem pertence essa armadura, a quem pertence essa espada. E eles sabem que essas mesmas armas o venceram há mais de 2000 anos atrás. Você não pode ser derrotado. Você não pode ser derrotado. Irmão, me perdoe. É impossível você ser derrotado. Se você tiver coragem de acreditar no que Jonatas te deu. Se você tiver coragem de abrir mão da armadura de Saul, porque a armadura de Saul Davi rejeitou, mas a armadura de Jonatas Davi recebeu. Essa saiu agora. Essa veio do papai. Se você tiver coragem de abrir mão do revestimento natural, a armadura, deixa eu te falar sobre a armadura de Saul. Quando Davi foi enfrentar Golias e Saul percebeu que ele ia mesmo, Saul foi muito gentil com ele. Saul disse: menino, coloca esse negócio aqui. E Saul deu para ele a sua armadura, sim ou não? E a Bíblia diz que Davi tentou andar com aquilo. Colocou, mas ele não conseguiu. Ele abriu mão, não quis. Fala para o irmão que está ao seu lado: Davi abriu mão da armadura de Saul. Põe a mão no ombro dele e fala: mas recebeu a armadura de Jonatas. Quem estiver anotando, escreva isso. A armadura de Saul é tudo aquilo que reveste o nosso homem exterior. E a armadura de Jonatas é tudo aquilo que reveste o nosso homem interior. O homem de Deus, ele abre mão do revestimento natural, porque ele crê no revestimento espiritual. Claro que o homem de Deus, ele não confia. Está escrito: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Aí o salmista diz assim: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Então, não tem como vencer Golias usando um revestimento natural. Para vencer Golias, você tem que abrir mão do revestimento natural. Descer no ribeiro. Tomar as pedras, que são as revelações que Deus te dá, amém? Exercer sua fé, até que aquela pedra atinja o alvo. Então, para Deus, para os anjos, não há como você ser derrotado. Interessante que, logo depois que Jonatas deu para Davi a armadura dele, Davi mergulhou num período muito difícil na vida dele. Foi um dos períodos muito difícil, porque a unção não estava sobre Saul, a unção estava sobre Davi. E uma perseguição muito grande se levantou contra Davi. Mas por mais que Saul tentava atingi-lo, tentava matá-lo, Saul não conseguia.
Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Se tu está revestido com a armadura de Jonatas, Saul não te toca. Ele não te toca. Muitas vezes parece que ele vai tocar, mas de repente o quadro muda e mais uma vez você percebe a fidelidade de Deus. Sim ou não? Quantos sabem que essa palavra funciona? Não, é sério. Quantos sabem que essa palavra funciona? Eu creio que nós precisamos aprender a viver dentro das condições que a graça de Deus nos apresenta, porque é isso que a armadura de Jonatas significa. A armadura de Jonatas, ela representa aspectos da graça que foram nos dados. Em certos momentos, você vai usar a espada. Em outros momentos, você vai usar o cinto. A espada é uma arma de ataque. O cinto é um instrumento de firmeza. Há momentos que você não tem que fazer nada na batalha espiritual. Há momentos que você só tem que se firmar no que Deus falou com você. Não tem que fazer nada. Você simplesmente se firma no cinto. Passou. E o que você fez? Nada. Fiquei firme. Tem momentos que você não tem que fazer nada. Tem que ficar firme. Fala para o irmão que está ao seu lado. Tem momentos que você não tem que fazer nada, irmão. Quando você recebe essa palavra? Muitas vezes nós queremos fazer e o Senhor está nos dizendo, não faça nada. Fica firme, porque eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Já em outros momentos, ainda que você está firme, com a couraça, tem que pegar um arco e entesar a flecha. Todo mundo, pega o seu arco aí. Irmãos, tem uma unção de vitória aqui hoje. Fala para o irmão que está ao seu lado, te prepara, meu filho. Olha nos olhos dele e fala, as coisas vão mudar. Pergunta para ele, por quê? Fala para ele, porque você treinado esses dias a usar as armas. Quantos querem aprender a usar a armadura de Jonatas aqui? Vamos lá. Fala assim comigo, eu vou orando em línguas. Orando em línguas. Orando em línguas. Mais forte, igreja, orando em línguas. Meditando na palavra. De repente, Deus me dá uma flecha. Vai direito, gente. Diga, e eu pego a flecha, a verdade revelada, e decido, eu vou pôr em prática essa verdade. Eu decido, o que Deus falou comigo é a minha condição, e eu vou agir. Forte, igreja, eu vou agir. E agora?
E de repente aquela flecha. Porque, meu irmão, você não tem que ser bom na pontaria. Ninguém aqui é bom na pontaria. Todo mundo aqui é uma negação em jogar flecha. Eu estou falando em termos do espírito. Não tem ninguém bom aqui. Porque eu fui curado, porque afinal de contas... Fala comigo. Toda a minha família se converteu. Claro. Fala comigo. Claro que eu tenho que prosperar, porque quem não prosperaria fazendo o que eu faço? Diga. Fala pro teu irmão, sai dessa. Então olha para mim, pastor, então não estou entendendo. Irmão, você só tem que jogar flecha. E fique tranquilo, é a flecha que vai achar o alvo. Vou repetir isso. Isso é profundo, irmãos. Você só tem que exercer sua fé. Porque é a própria palavra que se encarrega de gerar o resultado. Meu irmão, você não tem que ser bom em nada. Você só tem que ser bom em confiar na palavra de Deus. Meu querido, o alvo pode estar para lá. Se você crê, joga a flecha para lá. Ela faz assim, ó. Pega a flecha da palavra. Por exemplo, se Deus te der uma palavra para perdoar aquela pessoa, isso é a flecha. Perdoa, meu amigo. Se Deus te deu uma palavra para que você faça isso ou faça aquilo, eu não sei. Age na sua fé. Dá uma sacudida nesse guerreiro e fala, age na sua fé, meu irmão. Dá uma sacudida nele e fala, joga a flecha, meu filho. Quem usa o arco de Jonatas nunca erra o alvo. Quem usa o arco de Jonatas nunca erra o alvo. Quem usa o arco de Jonatas nunca erra o alvo. Porque a pontaria não está firmada no quanto eu sou bom. A pontaria está firmada na aliança que Jonatas tem comigo. Eu vou jogar a flecha dele. E ele vai fazer a flecha chegar lá. Você recebe essa palavra, irmão? Vou perguntar de novo, você recebe essa palavra? Jesus falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor? E não, vocês não jogam a flecha. Não, pastor, não é isso que está escrito lá, não. É assim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque quando você põe em ação a palavra de Deus, você está jogando a flecha. Então, há momentos em que você usa o cinto. Há momentos que você usa a armadura, a capa. A flecha, ela atinge inimigos que estão a longa distância. Nem vem! Agora a espada, ela atinge inimigos que estão a curta distância. Quando o negócio está muito perto, não dá para usar flecha, meu filho. Tem que ser faca.
Há momentos que não adianta você tentar atingir o inimigo a longa distância. Ele está muito perto. São situações muito íntimas. Muitas vezes é a esposa, é o marido, é o pai, a mãe, o filho. Está muito perto. Então Deus vai te dar outras armas. São armas de curta distância. Repete isso comigo bem forte, igreja. Há armas de longa distância. Mais forte. Armas de longa distância. E armas de curta distância. Tem coisas que você faz hoje e você vai colher daqui 3 anos. São flechas espirituais que você está lançando. Mas tem coisa que não dá para esperar 3 anos. Pastor, minha mulher quer largar de mim. Quando, irmão? Agora! Você não usou as flechas, agora tem que usar a espada. Mas graças a Deus que Ele nos deu as flechas, mas Ele também nos deu a espada. Se você não cuidou do inimigo quando ele estava longe, não tem problema. O Senhor te deu a espada e você vai derrotar os inimigos que estão perto. Aleluia! São dimensões na guerra espiritual. Porém, irmãos, todos os aspectos falam de atitudes que nós temos com a palavra de Deus. Amém? Todos os aspectos da armadura falam de atitudes práticas que nós temos com a palavra. Firmar-se na verdade é uma atitude prática que eu tenho. Não adianta o que o diabo está falando. Eu fico com a palavra de Deus. Você tem, sabe, muitas vezes a gente não experimenta a vitória porque a gente não usa as armas. Eu fico imaginando, ou melhor, é de se pensar aqui agora os anjos nos assistindo. Eu fico imaginando os anjos olhando para a gente. Gente, mas está tão fácil. Usa essa espada. Eu acho que muitas vezes os anjos se ajoelham em coro e eles gritam: usa a espada! E a gente insiste em andar na carne. A gente insiste em falar mal da pessoa. Só vai aumentar o problema. A gente insiste em contendas e discórdias. Só vai aumentar o problema. A gente insiste na amargura. No medo. Pessoas que são tão naturais. Elas são tão naturais. Por mais que as pressões venham, por mais que a guerra se levante, ela não esboça nada do Espírito. Não é um esboço, não é uma reação. Todas as atitudes são naturais. Meu irmão, você não é natural. Eu vou repetir isso. Você não é natural. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito aqui, dá um grito de vitória. Vou dizer novamente. Jesus disse: o que é nascido da carne é... Mas Jesus disse: o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando de gente. Ele não está falando de coisas. A gente aplica esse texto de maneira correta para as coisas, para a obra de Deus. Mas Jesus está falando de gente. Jesus está dizendo assim: olha, quem nasceu da carne é carnal, mas quem nasceu do Espírito é espiritual. Meu irmão, você é espiritual.
Você não é da terra, você é do céu. Fala para o irmão que está ao seu lado, chega de atitudes naturais. Põe a mão no ombro dele, dá uma sacudida santa e fala assim para ele: está na hora de a gente usar a armadura de Jonatas. A maioria de nós sentiríamos muito orgulho e ficaríamos totalmente envaidecidos por ir enfrentar o gigante com a armadura de Saul. Talvez não muitos teriam a coragem de olhar para os recursos do homem natural e dizer: eu não preciso disso, eu não sei andar com isso. Peraí, pastor, mas se eu descer do barco, eu vou afundar. Provavelmente. Mas não tem problema. Ele vai estar bem do seu lado. E toda vez que você começar a afundar, Ele vai estender a mão para você. E Ele vai te dizer: meu servo, segura na minha mão, porque eu sou o teu sustento sobre as águas da minha palavra. Tem problema. E você conseguiu romper com uma fé teórica. Você conseguiu romper. Sabe, irmão, descer do barco é romper com uma fé teórica. Abrir mão da armadura de Saul e receber a armadura de Jonatas é romper com uma fé teórica. Mas não tenha medo. Toda vez que você começar a afundar, você vai ser socorrido. O que importa é que você entrou na caminhada espiritual. O que importa é que você está dando passos para a maturidade. O que importa é que você não aceita mais o comodismo de um cristianismo religioso, morto, sem o cheiro do céu, sem a essência do céu. O que importa é que você decidiu pôr um basta na religião e começar a esboçar fé na tua vida. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo. Levanta as suas duas mãos e grite comigo: Ele me deu a capa, Ele me deu a armadura, mais forte, igreja, Ele me deu a espada, Ele me deu o arco, Ele me deu o cinto. Senhor, eu topo a parada. Topa mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Estou terminando. Deus não vai desistir de você. Se você não topar agora, mais cedo ou mais tarde você vai topar. Quando Davi partiu para cima de Golias, porque estava todo mundo com medo, Saul virou para Abner e perguntou assim: Abner,
Quem que é o pai dele? Abner, eu não sei. Daqui a pouco vem o menino com a cabeça do gigante na mão, pingando aquele sangue, aquele cabelo. Aí Abner chama: quem é seu pai? Sabe por que Deus não vai te deixar no barco, irmão? Sabe por que Deus vai sacudir as nossas estruturas? Porque nós somos filhos e filhas do Todo-Poderoso. Deus é meu Pai! Deus é meu Pai! Igreja, levanta a tua mão e grite comigo: Deus é meu Pai! Mais forte, igreja: Deus é meu Pai! Com as suas duas mãos levantadas, diga: Deus, em Jesus Cristo, me fez seu filho. Tem algo em mim. Tem algo em mim que grita, que pulsa, mais forte, que me impulsiona para o sobrenatural, para o sobrenatural, para o sobrenatural, para o sobrenatural. Irmão, você não é da terra, você é do céu. Você viu fulano? Não, o que aconteceu? O canceroso foi curado lá na célula dele. Quem é o pai dele? É Jeová. Você viu Beltrano? O cara estava cego. Enxergou. É. Quem é o pai dele? Jeová. Você viu a fulana? Tinha um paralítico na cadeira de roda e ela não aceitou que ele ficasse e ele andou. Aí alguém pergunta: quem é o pai dela? Você viu fulano? Ele ressuscitou um morto. Quem é o pai dele? Você viu Beltrano? O cara estava com AIDS, seco na cama. Ele colocou a mão e a AIDS morreu. Quem é o pai dele? É Jeová. Diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, nós não somos filhos da religião. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Moisés perguntou para Deus: quando eles perguntarem o seu nome, o que eu digo? Quem me enviou a eles? O Senhor disse para Moisés: eu sou quem eu sou. Vai lá e diga para eles: o eu sou te enviou a eles. Moisés não entendeu muito, mas creu. E foi. E Moisés estava lá pregando para o povo, falando: gente, nós vamos sair do Egito, e vai acontecer, e papapá, e tá. E talvez alguém perguntou: Moisés, como é que é o nome do Deus que te apareceu? E Moisés disse: eu sou. Não, você não, Moisés, o nome dele. Eu sou. Você já percebeu, irmão, que quando você diz eu sou, ao mesmo tempo que você confessa o que Deus é, você confessa quem você é? Quando você diz eu sou, o céu inteiro diz: você é mesmo, você é mesmo, você é mesmo. Você quer ver? Levanta suas mãos para o trono. Mais alto. Levanta a sua face lá para cima. Você quer ver? Diz assim: Senhor, Tu és, eu sou.
Pode aplaudir mesmo. Bate o pé no chão, dança nessa cadeira, dá um grito de vitória. Aleluia! Você viu, cara, a família dele inteira se converteu. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Está cheio de fogo, está falando em línguas. Quem é o pai dele? Eu sou. Porque quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: também eu te digo. Você não é mais Simão. Simão é algo frouxo, mole, inconstante. Quando Simão diz: tu és o Cristo, Jesus diz: também eu te digo. Você é Pedro. Meu irmão, olha para mim. Você não está mais ligado à sua primeira família terrena. Você não está mais ligado a Adão. Pelo amor de qualquer coisa que é a mais sagrada, dá glória a Deus. Vou repetir isso. Você não é mais ligado a Adão. Não, você é ligado a Adão, mas não o primeiro, ao último. Aleluia. Todo mundo, vamos lá. Todo mundo, gente, vamos lá. Rasca a boca assim. Vamos lá. Assentado mesmo, vai. Quem é esse pastor? São os filhos do eu sou. Decidindo descer do barco. O Senhor me trouxe aqui esses dias para te dizer. E se você recebe, abra o seu espírito. Está na hora. Em que o papai vai estar sentado no trono, olhando para você. E ele vai dizer assim, para um anjo do lado dele: é meu garoto. É meu garoto. Ah lá, meu garoto. Acabando com os principados e as potestades. É o meu garoto. Acabando com o câncer. Acabando com a AIDS. Acabando com o pecado. Acabando com o engano, com as trevas. É o meu garoto. Eu coloquei ele no meu filho Jesus Cristo. E ele está revestido de Cristo na terra. É o meu garoto. Terminando. O apóstolo João disse assim: não tenho maior alegria que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Amém? Eu quero orar para que Deus te dê uma unção nessa noite. A unção da ousadia. Eu não sei em qual área que o inferno está te afrontando. Mas não importa. Essas armas que estão aí, elas são suficientes. E se você ter coragem de abrir mão da armadura de Saul, de segurar a armadura de Jonatas, você não vai ser derrotado. Se você crê e quer essa unção, corre aqui para frente. Não vá embora sem receber essa oração.
certeza. Vem, irmão, venha todos, sempre à frente. Nosso Pai planejou tudo em Jesus, de maneira que nós nunca fôssemos derrotados. Chega mais para frente um pouquinho, irmãos. Se precisar, entra mais para o lado, assim, para os lados. Você não está sozinho. Jonatas se ligou a você. Olha para mim, deixa eu te dar uma palavra. Quando Jonatas viu Davi, a alma de Jonatas se ligou a Davi. O dia que Jesus te viu, a alma dele se ligou à sua. E a Bíblia diz que Jonatas se despojou. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele assumiu a nossa condição e nos deu a condição dele. Ele ficou desarmado. Ele se desarmou e passou tudo para você. Paulo, debaixo de uma revelação parecida como essa, ele disse: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, Paulo diz em Gálatas, de Cristo ele diz, todos vós que fostes batizados em Cristo, ele diz, de Cristo vos revestistes. Quem está vestido de Jesus aqui? Então, irmãos, nós não precisamos de religião. Vou perguntar de novo, quem está revestido de Cristo aqui? Então, pelo amor de Deus, dá um chute na religião e começa a viver uma vida espiritual autêntica. Como? Pela fé. Comece na guerra que tu tá e decida, essa guerra eu não vou perder ela. Eu vou ver a glória de Deus nessa situação. E o meu Pai será glorificado. Quem é o Pai dele? Quantos querem que o nosso Pai seja glorificado? Então levanta as suas mãos e começa a falar em línguas. A alma de Jesus se ligou à sua, irmão. O Espírito de Jesus se ligou ao seu espírito. Quando o diabo olha para você, ele não sabe quem é quem. Você está tão misturado com a armadura de Deus, irmão, que quando você anda no Espírito, Satanás não sabe se é você ou se é Jesus. Ele não entende. Porque você está completamente amalgamado com o Espírito de Deus. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos.
Pai, derrama sobre os meus irmãos uma unção de ousadia. A igreja da religião, a igreja institucionalizada apenas, ela tem uma fé teórica, Senhor. Mas a igreja de Jesus tem uma fé prática. Continue falando em línguas. Vai falando em línguas. Levanta a sua mão. Põe o volume da sua voz. Quanto mais você fala em línguas, mais o Espírito de Deus ministra o entendimento em você. E se você não fala em línguas ainda, Deus vai te batizar agora com o Espírito Santo. Olha o Jonathan chegando. É simples falar em línguas, é só você deixar fluir do Espírito. Você não fala com a mente, você fala com o coração. Leva-me em tua presença, leva-me em tua presença,